Pessoal, graça e paz, vocês observaram aí bem no início do vídeo o anúncio do curso de Teologia à Distância que eu estou ministrando. É um curso não denominacional. Trata-se de uma teologia imparcial, puramente bíblica. É um curso 100% digital. Você pode fazer ele inteiro pelo celular, não precisa ter um computador. Ok? A nova turma vai ter início no dia 6 de abril de 2020. Os detalhes na descrição desse vídeo. Faça parte. Hoje eu quero comentar aqui com vocês acerca da liberdade que nós temos e que às vezes nós não podemos exercer. E eu quero deixar bem claro que o que eu vou dizer aqui não deve ser levado para o lado pessoal, certo? Isso aqui é uma reflexão. Você pode concordar, você pode discordar, é um problema seu, é uma atitude sua, né? E eu vou respeitar. Você não é obrigado a concordar e tal, né? Mas eu peço que pelo menos reflita acerca do que vai ser dito, certo? Pensar, estudar o que foi dito não dói, não paga, certo? Pois bem, aqui no YouTube nós temos uma liberdade. É claro que dependendo do tipo de vídeo que você postar, o YouTube vai bloquear, vai, né, boicotar, vai te penalizar de alguma forma, né? Mas a partir do momento que esse vídeo é aprovado e está no ar, você é livre para assistir, concordar, para discordar, para deixar uma alternativa, enfim. Nós temos uma liberdade muito grande aqui. Não sei se eu posso dizer que nós temos uma liberdade total, mas nós temos uma liberdade muito grande aqui. E isso é inquestionável, isso é fato, né? Agora, será que nós temos essa mesma liberdade dentro das instituições religiosas? Deixando claro que eu não generalizo nem as instituições e nem os líderes institucionais, mas infelizmente nós sabemos que dentro da maioria delas você não pode exercer o senso crítico, a liberdade para questionar, né? Então eu quero trazer essa reflexão aqui para vocês, certo? Vou mostrar aqui alguns trechos de uma pregação. Quero deixar bem claro que eu respeito demais a pessoa do pregador em questão, discordo da doutrina que ele defende, mas a pessoa dele eu respeito. Então, dentro dessa, digamos que, ilustração, eu quero que você pense, reflita. Será que dentro de uma instituição religiosa você teria a liberdade para questionar um doutor em teologia? Será que você teria essa liberdade para questionar sem ser penalizado, sem ser visto de uma forma diferente e tal, né? Será que você teria essa liberdade? Lembrando, sem generalizar, certo? Eu fiz aqui algumas anotações dos meus comentários, anotações dos tempos, dos áudios que eu vou usar, e isso aqui tudo vai estar disponível para você baixar, para você fazer o download. Os links na descrição. Tanto o link das minhas anotações, quanto os links dos áudios, certo? Prestem atenção. Jesus diz aqui, até mesmo qualquer blasfêmia. Blasfemar significa falar mal de alguém. É isso que a palavra significa no original. Falar mal, insultar, ofender alguém. Jesus disse, até mesmo as blasfêmias serão perdoadas aos filhos dos homens, ou seja, blasfêmias contra Deus, falar mal de Deus, negar a Deus, zombar de Deus, insultar a Deus, ofender a Deus. Mateus inclusive acrescenta, blasfêmia contra Deus e contra o Filho do Homem. Aqui o pregador está explicando acerca de Mateus 12, versículos 31 e 32. Eu creio que a maioria
das pessoas conhece aí, né, o texto, e ele está dizendo que nós podemos blasfemar contra Deus, né? Você reparou isso bem, né? Significa no original contra Deus, falar mal, serão perdoadas aos filhos dos homens, ou seja, blasfêmias contra Deus, falar mal de Deus, negar a Deus, zombar de Deus, insultar a Deus, ofender a Deus. Mateus inclusive acrescenta blasfêmia contra Deus e contra o Filho do Homem. Agora, será que o texto diz isso? Nós vamos ler. Mateus, capítulo 12, versículos 31 e 32. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E, se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Então, o texto não diz que nós podemos blasfemar contra Deus. De forma alguma. O texto aqui está falando que nós podemos errar contra o Filho do Homem, contra Jesus, né? Isso vai ser perdoado. É claro que existe um contexto aí também do arrependimento e tal, mas isso pode ser perdoado. Porém, no entanto, contudo e todavia há blasfêmia contra o Espírito Santo, essa não será perdoada. O texto não fala que nós podemos blasfemar contra Deus. Deus não é citado aqui, dentro dessa perspectiva, ok? Diferente daquilo que o pregador tá dizendo. Eu anotei o seguinte, repito, vou deixar essa anotação para você fazer o download. Primeiro, em momento algum, os textos, evangelhos, sinóticos, Mateus 12, Marcos 3, Lucas 12, falam que a pessoa pode blasfemar contra Deus. Por favor, confiram na Bíblia. Deixei já a observação aqui para eu não esquecer. O que os textos dizem é que até a blasfêmia contra o Filho do Homem, Jesus, será perdoada. Repito, os textos não falam de Deus, ou seja, não podemos blasfemar contra Deus. Essa ideia de que até a blasfêmia contra Deus será perdoada é uma ideia particular do pregador em questão. O Espírito Santo é o Espírito Santo de Deus. Moisés poderia ver Deus pelas costas, mas não poderia ver sua face, né? Ou seja, Deus tem uma imagem corpórea espiritual. Não vou entrar em detalhes acerca desse tipo de imagem, porque o foco não é esse. Mas em Êxodo, no capítulo 33, versículos 19 e 20, você vai ver isso aí, né? Que Moisés veria Deus de costas e tal, mas não podia olhar para a face dele, né? E o Espírito Santo é o Espírito Santo desse Deus, ok? O Espírito Santo é o Espírito Santo de Deus, ok? Logo, blasfemar contra o Espírito Santo e blasfemar contra Deus é a mesma coisa, dentro desse contexto aí, né? Então é por isso que o texto não diz que nós podemos blasfemar contra Deus. Você pode ver isso nos evangelhos sinóticos, né, onde existe essa passagem, Mateus capítulo 12, Marcos capítulo 3, Lucas capítulo 12. Separei aqui também um outro trecho. É claro, nada que acontece no mundo foge do escopo do conhecimento de Deus e da sua soberania. Desde a fundação do mundo, todas estas coisas estavam escritas no plano de Deus. Aqui o pregador é o mesmo pregador. Está dizendo que tudo o que acontece foi determinado por Deus. Inclusive, os pecados que cometemos, segundo ele e a confissão de fé que ele defende, que é a confissão de fé de Westminster, então, até os pecados que nós cometemos são decretados por Deus. De modo que o pecado que você vai cometer amanhã já está decretado. Não tem como você fugir disso, né?
Mas a maneira como Deus planejou a história do mundo é de tal forma que ele não é o autor do mal, nem do pecado, mas sim a criatura moral. É isso que a Confissão de Fé de Westminster diz. Todos os pecados dos homens e todos os pecados dos anjos estão decretados por Deus, foram decretados por Deus, mas a culpa continua sendo da criatura. É isso que a Confissão diz. Como não existe uma explicação bíblica lógica para isso, então eles partem para a questão do paradoxo ou do mistério, né? Quero deixar bem claro, qualquer passagem bíblica que te mostrarem dizendo que Deus decretou o pecado de alguém como um ato de causar o mal moral, você pode ler o contexto que o entendimento vai ser outro. Certo? Daí muitas pessoas confundem o mal moral com o mal punitivo, confundem a regra com a exceção, né? Então é bom a gente prestar atenção nisso. Às vezes, não vou entrar em detalhes, mas Deus usa um rei e um povo que está em pecado, né, para punir Israel, por exemplo. Então é um mal punitivo. E depois Deus pune esse rei e esse povo que já estavam em pecado. Então trata-se de um mal punitivo. Deus não causa, Deus não incita o mal moral, ok? A criatura, o ser humano, os anjos, eles são responsabilizados por isso. De uma forma que nós não sabemos, tudo o que acontece está debaixo do controle, da orientação e do poder de Deus. Mas ele faz isso de uma forma que a responsabilidade pelo pecado e pela iniquidade e pela transgressão sempre é dos anjos caídos e do ser humano, mas jamais atribuído a Deus. Então, respondendo à pergunta, os nossos pecados estavam determinados antes da fundação do mundo, eu respondo que nada foge à determinação de Deus e com certeza os pecados também não. Mas só que isso acontece de uma forma a deixar você responsável. Então ele está dizendo, né, já disse aí, só para frisar, ele está dizendo que todos os seus pecados, todos os pecados de todos os homens já foram decretados por Deus, mas a culpa continua sendo nossa, né? E aí eu deixei o seguinte comentário. O pregador em questão, o qual eu respeito muito, defende uma doutrina que diz que todos os nossos pecados são decretados por Deus. Né? Já dei o exemplo aí da Confissão de Fé de Westminster. E, sendo assim, qualquer um que blasfema contra o Espírito Santo, que é um pecado, né, blasfemar contra o Espírito Santo, está apenas cumprindo um decreto de Deus. Logo, não tem como você evitar isso. Ou seja, se Deus já decretou isso para você, então você irá cometer. Ponto. Né? Dessa forma, fica incoerente qualquer ideia que nos remeta a tomar cuidado, pois, se já está decretado, então, né, qualquer pessoa que comete o pecado contra o Espírito Santo só comete esse pecado porque Deus já decretou. Então, seria uma contradição eu falar para você tomar cuidado, porque se já está decretado, não tem como você fugir disso. Ok? Vamos lá. Próximo trecho. Não há distinção, não há pecado que esteja fora do alcance do perdão de Deus. Essa é a boa notícia do Evangelho e você deveria receber com alegria. Há perdão para você. E não só pecados. Jesus diz aqui, até mesmo qualquer blasfêmia. Então ele está dizendo que nós temos que estar alegres porque Deus perdoa os nossos pecados. Você ouviu aí no áudio, né? Então eu quero que você reflita. Você teria a liberdade para questionar dentro de uma instituição religiosa, para questionar um doutor em teologia, assim? E dependendo da instituição religiosa, as liberdades
são mais censuradas ainda. Repito, não generalizo, né? Mas ainda dentro do que ele disse, eu deixei aqui o seguinte comentário. O estimado pregador, repito, a quem eu respeito muito, também disse que Deus perdoa nossos pecados. Temos que receber isso com alegria, mas se Deus decreta todos os meus pecados, então ele perdoa os pecados que ele mesmo decretou que eu cometesse? Que amor há quando ele perdoa um pecado que ele mesmo decretou que eu cometesse? Né? Fica aí esses questionamentos, né, para você refletir, né? E tem um outro trecho que eu quero mostrar também para a gente tá encerrando aí. E se você se arrepender e crer no Evangelho, todos os pecados... Veja bem, prestem atenção. Evangelho, ninguém vai ser salvo. E se você se arrepender e crer no Evangelho, todos os pecados e blasfêmias que você disse e proferiu serão perdoados. Agora veja o meu comentário. Ele diz, se você se arrepender e crer no Evangelho, seus pecados serão perdoados. Ele faz o uso da oração subordinada condicional se. Esse se é uma oração subordinada condicional. Porém, o pregador em questão defende uma doutrina que ensina que a eleição é incondicional. Se é incondicional, ele não pode usar uma oração subordinada condicional. Né? Veja bem. Porém, esse uso da oração subordinada condicional se não cabe dentro da doutrina que ele defende, pois se a eleição é incondicional, então não pode haver condição ou condições. Se a eleição é incondicional, então a regeneração precede a fé. Mas a Bíblia mostra que primeiro eu tenho fé, e através disso é que eu sou regenerado. Ou seja, a fé precede a salvação, certo? Ele defende o contrário, ok? Ele defende aí uma eleição incondicional. Então, se é incondicional, ele não pode fazer o uso dessa oração subordinada, porque a oração subordinada condicional se contradiz a doutrina que ele acredita. Entende? Então, o certo, dentro desse contexto, e honesto, seria ele dizer o seguinte: o eleito, somente o eleito, vai se arrepender e será salvo. O não eleito não vai se arrepender, não vai ser perdoado, consequentemente, não será salvo. Ponto. Seria, dentro daquilo que ele defende, o honesto a se dizer. Né? Porque a partir do momento que a pessoa defende algo incondicional e faz o uso de uma oração subordinada condicional, bom, contradição, né? Então, eu espero que você reflita acerca do que eu disse, não só acerca das contradições que aparecem dentro da fala e de suas devidas implicações. Eu poderia mostrar outras, muitas outras, tá bom? Poderia mesmo, né? Mas aí eu ia partir para esse campo da lógica e das implicações lógicas, o vídeo ia ficar muito longo, né? Mas você tem que ter em mente isso, só para não deixar passar batido. Sempre que você abraça uma lógica, você também tem que abraçar as implicações que essa lógica gera. Ok? Acerca disso, eu vou falar melhor depois em um outro vídeo. Então pense, você teria essa liberdade? E reflita também acerca daquilo que eu, que estou fora do sistema religioso, falo. Você tem que ouvir com senso crítico, você tem que questionar, você pode sugerir, você pode participar, né? Porque o fato de eu, ou do fulano, ou do ciclano, estar fora do sistema religioso, não quer dizer que você tem que ouvir sem filtrar, não quer dizer que você tem que ouvir sem o senso crítico,
não quer dizer que você não pode questionar. Você tem que questionar, certo? Agora, será que você tem a mesma liberdade dentro de uma instituição? Será que você tem essa mesma liberdade que você tem aqui no YouTube, ou em uma, sei lá, em um ajuntamento caseiro, ou dentro, sei lá, em um grupo que se reúne em uma praça? Então eu quero que você reflita acerca dessa questão da liberdade, tá bom? Da liberdade. Claro, aqui eu mostrei algumas contradições que são geradas, né, a partir do momento que a pessoa defende uma lógica e prega contra ela. Eu poderia mostrar muito mais coisas, vou encerrar por aqui, para o vídeo não ficar mais longo do que já está, né? Peço que você faça parte do nosso curso, os detalhes na descrição. A nova turma vai começar no dia 6 de abril de 2020. Na descrição eu vou deixar também os links dos meus livros de teologia não denominacional e o resumo de cada um. Muito obrigado por tudo, que Deus continue te abençoando e abençoando toda a sua família. Até a próxima.